Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar. Essas perguntas sempre rolam, né, nos grupos de ateus e tal, e rola sempre aquelas piadinhas que o agnóstico é o ateu que fica em cima do muro ali, que é o cagão, que é não sei o quê. Mas a grande maioria dos pesquisadores, cientistas, eles tomam justamente essa linha de visão, de ser agnóstico, e dizem ser a mais inteligente. Por quê? Porque na ciência não existe isso na ciência de certezas absolutas, verdades absolutas. O dia que existir verdade absoluta, nós podemos fechar as faculdades, nós podemos fechar tudo e parar de estudar, ué. Por isso que aí nós podemos fechar tudo, então nós já sabemos de tudo. Então na ciência, para começar, não existe essa questão de sabedoria absoluta. Eu tenho certeza absoluta, não existe isso. Por isso, em relação a um criador, não aos deuses revelados, que são os deuses humanos aí. Os deuses que os humanos inventou, tipo, igual eu falei, eu trabalho por probabilidades, ou seja, porcentagem. Qual a porcentagem, qual a chance desse Deus judaico-cristão existir? É muito pequena, sei lá, podemos colocar 0,01% talvez. Então, para mim, pode ser descartável, a possibilidade é muito pequena da existência desses deuses. Lá e essa porcariada toda, porque não com base na realidade, através de uma análise crítica. A Bíblia foi criada por um bando de homens, escrita por um bando de homens, montada por padres, né, um bando de cara de saia, etc, etc. Então a gente pode desconsiderar isso. Agora, se você vira, por exemplo, e fala, você acredita num criador do universo, por exemplo, aí já mudou, e eu não posso te afirmar nada, eu não sei, a probabilidade também eu não faço ideia. A probabilidade do Deus cristão a gente pode analisar, pode pegar as alegações fantasiosas de cura, milagre, judeu voador, não sei o que não tem base na realidade. Então você faz uma análise crítica básica, você consegue perceber que as chances são muito pequenas, então se você descarta, eu não estou falando absoluta, mas é uma chance muito pequena de existência, então pode ser descartável. Então, não existe certeza absoluta. Quem tem certeza absoluta são os religiosos. Eles têm certeza absoluta que foi Deus deles que fez tudo. Todo religioso tem certeza absoluta do Deus dele, é o que chamamos de fé. Então aí entra essa questão do crente, do ateu crente. O ateu crente é isso, eu debato com ateus crentes direto. O cara fala que tem certeza absoluta. Aí você está usando o mesmo argumento do religioso, que ele fala que Deus existe e ele tem certeza absoluta. Aí você fala, não, Deus não existe, eu tenho certeza absoluta. Você falou a mesma coisa que ele, a mesma falácia. Do mesmo jeito que ele não pode provar, você não pode provar. E você inverte o ônus da prova, né? O ônus que deveria ser dele passa a ser seu. Porque aí você tem que provar também que não existe. E como sabemos, não se prova o que não existe. Não se prova que não existe o que não existe. Então você entra num círculo se você fala que tem certeza absoluta. E eu já vi vários e vários debates, vocês podem assistir aí debates de outras pessoas, tem vários debates no YouTube aí para quem quiser assistir. Quando o cara afirma certezas, ele cai na lábia do religioso. Um religioso com boa retórica, ele vai te derrubar num debate. Se você entrar num debate, seja na faculdade, seja onde for, ele vai te derrubar se você alegar certezas absolutas. Porque a ciência ela não defende certezas absolutas. Teve um ateu crente que eu estava debatendo esses dias, ele continuou insistindo comigo, debatendo, ele distorceu o que eu disse ou não entendeu por pura ignorância científica, ou se não foi para massagear o ego dele. Ele estava querendo se mostrar certo, que ele estava certo e eu estava errado, que eu era um tipo de crente. E começou esse debate aí, porque a maioria não aceita, né? Ateu, cético, crente. Ateu, cético, agnóstico. Ele fala, não, então você não é ateu, porque ateu não acredita. Não, eu não acredito no Deus lá, nos judeus, nesses deuses criados. Agora, a definição de Deus, inclusive, teria que ser refeita. Você teria que me explicar o que é um Deus. Para começo de conversa, você diz, existe um criador, um Deus. Você acredita num Deus criador, por aí? Depende. Você está falando o quê? Um Deus, o que seria um Deus? Aí você teria que me passar uma nova definição de Deus. O que seria um Deus? Um Deus, vamos usar um exemplo aqui fácil. Deus é um super saiyajin, por exemplo. Ele é super poderoso. Então, não sei, você já vasculhou o universo todo, aí você vira pra mim e fala, não, eu tenho certeza absoluta que não existe. Tá, mas aí eu viro pra você, um religioso que tem boa retórica, que te derruba, fala assim, mas você já vasculhou o universo inteiro? Como é que você sabe?
Aí você fala, não, eu sei porque eu sei. Tipo assim, você vai alegar o quê? Não tem como testar, não tem como verificar, você não foi lá ver. A mesma alegação de não existe vida no universo. Ah, não existe vida no universo, eu tenho certeza. Você é um crente, porque você tem que ser o agnóstico, o mais sábio, o mais sensato. Porque você não sabe, se a gente não conseguiu vasculhar os planetas tudo, a gente mal conseguiu sair da Terra. A gente foi ali na Lua e voltou. Então a gente tá meio que preso na Terra. Então como é que você faz uma alegação de eu tenho certeza absoluta? Então quando você fala isso, você é simplesmente um ateu crente. É isso que é um ateu crente. O cara tem certezas absolutas, ele tem que crer por fé, como um religioso. Porque não tem como testar. Deus não tem como testar. O Criador, por exemplo, o que eu nego é uma negação baseada em probabilidades. A probabilidades do seu Deus existir é muito baixa, portanto eu desconsidero a existência. Eu acho a existência muito improvável. Mas você tem certeza absoluta? Não. Certeza absoluta eu não posso te dar, não existe isso. É igual vida em outros planetas, como os cientistas citam, quando eles falam assim, não existe vida em determinado planeta como a conhecemos. Esse como a conhecemos é uma chave muito importante, é um detalhe muito importante, porque quando você fala como a conhecemos, você está dizendo que não tem vida como a nossa, baseada em carbono, você não descarta a possibilidade de existir outros tipos de vida, baseada em silício, baseada em outros tipos de elementos. Amônia, sei lá. Nós temos animais extremófilos, que eu já até cito de vez em quando, que eles respiram gás enxofre. Para nós a gente morre, eles não, eles respiram enxofre, imagina, respirar enxofre. Tem animais que sobrevivem a várias coisas que nós morremos. Nós respiramos oxigênio, para ele nós somos os extremófilos. Eles não aguentam respirar oxigênio. Então isso é muito delicado, você não pode chegar num debate sério e falar eu tenho certeza absoluta que não existe nada. Não, você está dando um tiro no seu pé. Um religioso vai te derrubar. E esses crentes, esses ateu religioso, debatem muito isso comigo. Vem falar, não, mas eu tenho certeza que não sei o quê. Não existe certeza. A ciência não prega certezas. A religião, sim, ela prega certezas. Então por que eu me considero ateu, cético, agnóstico? Primeiro, ateu em relação a qualquer Deus que os humanos digam que existe. Ouviu meu Deus da Sharia, do Islã, meu Deus da Índia, meu Deus de elefante, meu Deus do Ra lá, Mun-Ra e o pessoal lá do Egito. Não acredito, muito baixa, então eu desconsidero. Quando eu falo que não acredito, eu desconsidero a existência pela baixa probabilidade. Agnóstico em relação a qualquer ser mais poderoso lá fora. Aí você teria que me definir o que seria um Deus para você. Um Deus para mim é igual eu falei, um Super Saiyajin, é um Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, é qualquer ser que seja mais poderoso que a gente. Então não sei, ué. Isso é Deus pra você? Deus é alguém que faz bonzinho, que cuida de nós, que não sei o que. Aí não dá, né? Aí você olha a realidade, aí você vê as pessoas morrendo, as pessoas oram e morrem, as pessoas tentam, fica pedindo, pelo amor de Deus, sei lá o que, e dependendo da situação ele morre. Se a ciência não pode te salvar, a probabilidade de você morrer com uma doença é muito alta. Não existe isso. Você vai no hospital do câncer aí, igual minha esposa trabalha, as pessoas ficam lá, meu filho, orando pra Deus, não sei o que, e morre, porque Deus não atende pedido nenhum. Proteja, não sei o que. Um amigo meu orava por proteção divina. Sempre quando ia viajar, o carro dele derrapou na curva, bateu, morreu. Cadê proteção divina? Ele era crente, ele ficava orando o tempo inteiro, orava toda hora que ia viajar, bateu, morreu. Deus protegeu? Não. Deus protege algum ser humano? Não. O ser humano ajuda o ser humano. Nós dependemos uns dos outros, não de religiões, não de seres divinos. Nenhum deles apareceu. Então por isso que eu até brinco, se aparecer um Jesus ou qualquer coisa aqui, alguém vai ter que me segurar, fica. Eu vou tentar encher ele de bolacha, porque imagina, se um cara desse, é melhor que ele não exista, né? Na verdade, imagina, é um ser totalmente desprezível, jamais adoraria um ser desse. Quando esse pessoal começa a me perguntar demais, eu falo, olha, mesmo se esse Deus existir, eu não adoraria um ser desse. O cara deixa a gente aqui, o cara nos criou, todo cheio de defeitos, o cara nos pôs desejos, pôs um monte de coisa, aí você me fala que ele sabe tudo, conhece tudo, não sei o que tudo, e depois aí você vai ler na Bíblia, esse Deus tem perna, tem olhos, fica bravo, fica triste, ele faz tudo como um ser humano, né? Ele parece um ser humano, esse Deus. Ele é a imagem do ser humano, né? Na verdade, ele fica bravo, ele erra, ele se arrepende, né? Tá tudo na Bíblia, é um Deus humano. Então, talvez os deuses lá gregos talvez sejam até mais realistas, né, do que o Deus judaico-cristão. Então é uma certeza absoluta? Não.
A ciência não prega certezas absolutas. O próprio cara, o ateu crente que estava discutindo comigo, ele veio com o assunto de nós sabemos, a ciência sabe dos dinossauros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, nós sabemos ali, nós temos uma base. Aí falou assim, apesar de não termos materiais para medir com certeza tudo, mas a gente sabe alguma coisa. Exatamente, ou seja, ele caiu em contradição no próprio argumento dele, tentando provar que a ciência é absoluta. A ciência não é absoluta. Ele mesmo se contradizeu no texto dele. Porque, igual descobrimos recentemente, que os dinossauros tinham penas, vários deles tinham penas. Ou seja, a pesquisa não para, a pesquisa continua. Então, isso é um ateu crente, é um ateu que tem fé. Ele não pode alegar, ele alega certezas absolutas como qualquer outro crente. Aí você chega para mim e fala, eu tenho certeza que o Deus judaico-cristão não existe. Beleza, prova. Como é que você vai provar? Você tem como fazer teste? Tem como levar esse Deus para um laboratório para testar quantos pedidos ele atendeu? Tem jeito de testar esse Deus? Não. Então não tem jeito de provar, não tem jeito de pesquisar, não tem jeito de fazer nada. Então você alega o Deus judaico-cristão? Então, eu falo que não acredito porque a probabilidade é baixa. Eu já disse, já repeti. Então, e um criador? Porque normalmente o crente, quando você está debatendo com ele sempre faz isso. Quando você cerca ele de todos os lados e ele fica sem resposta na Bíblia dele, no Deus judaico-cristão, né, os argumentos do Deus judaico-cristão, especificamente, ele fica sem saída, ele fala, não, e um criador? Aí ele parte para o criador. Quando você parte para um criador, ou um ser poderoso que vive na galáxia, ou qualquer coisa, ou que existia antes do Big Bang, que a ciência não sabe, a gente não sabe, aí entra no agnosticismo, porque a gente não sabe. Se você alegar que sabe o que existia antes do Big Bang, por exemplo, você está sendo tão crente quanto um crente. É uma alegação estúpida, você não sabe, você está sendo tão ignorante quanto um crente. Você vinha alegar pra mim que eu tenho certezas absolutas. Não é assim, né? Tá falando bobagem, porque não sabe. Não existe um criador, não sei. Mas sei lá, se esse cara existiu, por exemplo, talvez ele se encaixe na categoria do Deus de Spinoza, por exemplo. Deus de Spinoza. Pesquisem aí. Deus de Spinoza é um Deus que criou a gente só fora. Quem sabe não existe? Sei lá, vai saber. Talvez ele só jogou sementinha só pra gente evoluir só fora. Isso aí eu não sei, eu não vou alegar certeza. É provável? Não, é muito pouco provável. Mas eu alego certeza absoluta? Não sei, não tenho certeza absoluta. Como é que eu vou ter certeza absoluta? A gente tinha que testar, né? Ter alguma maneira de testar. E mais uma vez, a ciência não prega certezas absolutas. Aí, por exemplo, ele veio falar sobre consciência, que a gente entende completamente a consciência. Não, a gente não entende completamente a consciência. Tem vários filmes aí, o Shep, Transcendente, a gente não sabe com certeza o que é a consciência. Ou no caso a alma, que poderia ser a mesma coisa. Eu acredito que possa existir, muito pouco provável. Como a descrita nos livros mágicos de Bíblia e etc. Mas uma energia, alguma coisa, a nossa consciência, a gente não sabe o que é. Então eu não posso alegar com certezas absolutas. Eu não sei. Aí esse crente que eu estava discutindo, esse ateu crente, eu falei, olha, a gente não sabe com certeza o que é a consciência. A gente sabe o funcionamento do cérebro. As reações químicas que geram a nossa personalidade, que geram nossos gostos, que geram cores, né? A gente enxergar cores, que geram várias coisas, né? Amor, por exemplo, a reação química no cérebro, reações elétricas, etc. A gente sabe o funcionamento do cérebro. Agora, como a consciência funciona, a gente não sabe. Eu acompanho meu filhinho pequeno, eu fico impressionado como a consciência dele vai se tornando, né? Ela vai aparecendo, a consciência ela vai surgindo aos poucos. Então não se sabe. Aí eu falei com ele, olha, a gente não sabe. Aí ele falou assim, não, mas isso é um absurdo, que um cientista de verdade jamais levaria isso a sério. Bom, esse argumento dele quebrou, né? Porque no canal do Schwarza, por exemplo, vários canais aí no YouTube, tudo que eu tô falando aqui vocês podem pesquisar, eu não vou ficar detalhando demais, que esse canal ele é só para desabafo, só para conversa mesmo, troca de ideias, reflexões, esse tipo de coisa, minha opinião. Então eu não tenho tempo para ficar fazendo tudo detalhado. Mas no canal do Schwarza tem uma pesquisa lá, e eu já tinha lido isto antes, vários pesquisadores sérios tentaram verificar a existência da alma. Exatamente, pesquisadores, cientistas, eles tentaram e ainda tentam, eles não têm uma palavra final para a existência da alma. Não, mas eu sou ateu e eu não acredito e não sei o que. Tá, é uma crença sua, você tem fé. Mas na realidade, através da ciência, nós não temos certeza se ela existe, ou o que é. Se é uma energia, não sabemos. E teve essa proposta lá no canal do Schwarza lá, que eles
tentaram, né? Essa pesquisa foi feita várias vezes, tentaram pesar o corpo humano durante a morte para ver se saía alguma coisa, né? Se saía o peso, não sei o quê. Depois, a última proposta foi pôr uma pessoa que estivesse morrendo numa caixa extremamente sensível, cheio de sensores, lacrada, para ver se a alma, no caso, né? A alma saísse. Mas essa pesquisa não foi para frente porque ia ser desumano. Imagina, você pôr uma pessoa numa caixa selada, ela vai morrer, né? Então é desumano. Então a pesquisa não foi para frente. Mas isso não foi considerado absurdo pela ciência. É uma coisa que não sabemos. Um ateu crente, ele vai falar para você que tem certeza absoluta que a alma não existe. Eu, nesse quesito, eu digo para você que eu sou agnóstico, não sei. Ah, mas e a alma bíblica, a alma de Jesus? Aí eu sou ateu, porque aí não tem nada a ver, né? Aquela alma penada que sai por aí. Não tem nada a ver, a gente não vê poltergeist, essas coisas aí. O cérebro da gente é suscetível a falhas, né? A gente tem várias falhas, fantasmas, essas coisas. O cérebro da gente é muito falho. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tentei explicar aqui. Espero que tenha entendido. Tem gente que se faz de desentendido para tentar ganhar um debate contra ninguém, porque ninguém nem estava assistindo esse debate que eu estava tendo com esse crente ateu. Ele estava insistindo que não sei o que, que a ciência tem... Não, a ciência não tem certezas absolutas. Eu sou amante da ciência. E a ciência não tem certezas absolutas. A gente tem algumas poucas certezas. A gente tem o mais alto grau de certeza, que se chama as teorias, né? E a lei. Mesmo que uma lei para a Terra, por exemplo, a lei da gravidade, possa não valer em outro lugar. A gente tem buracos negros que a gente não entende nada. Aí você vai falar que as leis da física no universo todo é a mesma. Tá, e o buraco negro? Tá vendo que sempre há uma exceção, alguma coisa quebra isso aí? Então a ciência ela não demonstra certezas absolutas. Então um ateu aí, provavelmente já tem até no... Antes de eu responder, já deve ter ateu aí brigando comigo aí, falando que ele tem certeza absoluta que os deuses não existem. Tá, eu tenho uma probabilidade muito grande que esses deuses aí, todos aí, não existam. Então eu desconsidero e falo que não acredito, que eu sou ateu em relação a esses deuses revelados. Em relação ao criador aí, qualquer tipo de criador aí, não sei, vai saber. E cético em relação a alegações. Você chega pra mim e fala, eu vi, Deus tal existe. Eu falo, tá, mas como é que você sabe? É o dragão na garagem de Carl Sagan, né? Como é que você sabe? A gente pode testar? Pode, não pode? Ah, eu vi uma nave espacial, você tem gravação? Não. Ah, mas a nave espacial pousou lá, então cadê a marca dela no chão? Isso é que você é cético, eu tô perguntando. Falo, beleza, eu não tô duvidando de você, mas cadê as provas? Como é que você pode me provar isso? Então isso é ser cético. Não ao extremo. Eu tenho um colega ateu que ele é cético ao extremo. Quando você passa, isso é até um perigo, você tem que saber a linha. Quando você passa a ser cético extremo, você começa a criar teorias da conspiração. Ele é extremamente conspiracionista, então você tem que saber também até onde vai a realidade. Então é isso, eu me estendi até muito aqui, eu nem pretendia falar tanto, mas infelizmente a explicação é longa, é complexo, é difícil entender mesmo, explicar. Então eu fiz uma explicação rapidinha aqui, talvez eu tente explicar mais depois, faça outro vídeo ou coisa assim. Mas é isso, tem muito ateu crente que alegam certezas absolutas e a ciência não alega isso. A ciência de maneira alguma alega certezas absolutas. Depois vou dar um pulo lá no canal do Schwarza, dar uma estudadinha nessa pesquisa que foi feita sobre a alma. Eu acho interessante porque a gente não sabe realmente o que é a consciência ou para onde ela vai, porque ela não surgiu do nada assim também, né? É assim, não sei, né? É uma coisa que eu não sei, é uma coisa que eu sou agnóstico, não sei. Eles falam sobre o microtúbulos, né? A gente não conhece o mundo quântico, né? Os pessoal falam muito, não sei o que é quântico. A gente não sabe quase nada sobre quântico. A maioria das pessoas que usa quântico lá é só para parecer inteligente, põe quântico no meio. A gente não sabe nada sobre o mundo quântico direito. E esses contatos que o cérebro faz, né? Que passam informações e tudo, o cérebro não é a base de informações. Ele tem microtúbulos muito pequenos nas ligações nervosas ali do cérebro. Então foi proposto que talvez, quando a gente morre, essas informações se dissipem e podem se instalar em outro ser humano, coisa assim. Foi o que eu tinha proposto, né? Talvez não do jeito que os espíritas acreditam, que a gente reencarne. Como os espíritas, com karma, aquela palhaçada toda. Não sou espiritista, não acredito em espiritismo, acho idiota aquela ideia de karma. Mas os cientistas, a ciência propôs isso, que talvez isso é certo. Não tem certeza, não teve como testar e não tem como testar ainda. Mas não sei, a gente é parte do universo. Tudo que a gente é formado com partes do universo. Gases, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, moléculas. Você pode estar comendo uma pessoa na hora que você come uma fruta. Ela morre e vira molécula, volta para a terra, vai para as plantas, não se sabe. A gente vira energia e se dissipa aqui. Então a verdade é que tem muitas coisas que não sabemos.
O ateu crente, ele é só arrogante. Ele, eu tenho certeza, não sei o quê. Eu não tenho certeza de nada, o cara tá sendo arrogante. É o ateu crente. E é isso. Podem xingar à vontade agora. Eu vou terminar o vídeo, que eu já me estendi demais, eu tô até atrasado para ir embora. Mas é mais ou menos isso. Eu espero que tenha explicado mais ou menos que não adianta tentar usar a ciência para dizer que ela tem certeza absoluta. Ela não tem. A gente tem mais altos graus de certeza. A ciência é um pequeno retrato da realidade. Eu gosto de chamar de um quebra-cabeça da realidade. Várias áreas do conhecimento, biologia, química, física, elas se ligam para montar uma pequena imagenzinha da realidade. Mas a gente está muito longe de compreendê-la totalmente. A gente precisa estudar muito ainda falta muito a estudar, e isso é que é o bacana, o que é maravilhoso na ciência. Ela nunca para, a gente tem muito o que estudar ainda, e a ciência não tem respostas absolutas. Se você diz que tem, você é um ateu crente, você é apenas um ateu crente. Então é isso, um abraço.